Bom dia, Hare Krishna, sejam todos bem-vindos. Estou aqui a convite do Prabhu Paravyoma, quem coordena todo esse projeto de leitura do Srimad Bhagavatam aqui no perfil do Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Quero agradecer muito por esse convite, por ter a oportunidade de servir aos servos dos da Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna. Então, hoje aqui nós daremos continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 26, e os versos de hoje serão versos 29 e 30. Então, bom dia para todos que estão chegando. Eu sou Lilavanda Devidas, sou discípula de Chandramukha Swami e vou ofertar aqui para vocês essa leitura meditativa com muita humildade do que eu carrego em mim. E muito obrigada pela presença de todos. Como nós estamos aqui no mês de Kartika, eu vou, antes de iniciar a nossa live, cantar um pouquinho para abrir a porta dos nossos corações, despertando cada vez mais esse amor puro por Krishna. Namamishwaram Satitanandarupam Lasakundalam Gokule Brajamanam Yashoda Biyodukala Davamanam Paramistam Atantya Drutya Gopya Rudantamuhur Netra Yugmam Mrijantam Karambojayumena Satanka Netram Muhushwasakam Patrirekanta Kanta Stita Gravanda Modara Bhakti Badam Iti Driswalila Birananda Kunde Swagoshani Majanta Akyapayantam Tadiyeshita Neshu Bhakta Jitwatam Puna Prematastam Satavriti Vande Varandeva Moksham Namoksham Vadimva Natanya Vrinevam Hareshadapiha Idanteva Purnata Gopala Balam Sadamimanasya Virastam Kinyana Idante Mukam Bojan Atantanila Vritam Kuntalasni Narachascha Gopya Vidante Vapurnata Gopala Balam Sadamimanasya Virastam Kinyana Idante Mukam Bojan Atantanila Vritam Kuntalasni Narachascha Gopya Mushumbitam Bimbaraktadarame Manasya Virastam Malasham Aviha Namo Deva Damodarananta Vishnu Prasida Prabhuduka Chalabdimanam Kripadrisi Vristati Dinam Batanu Grihanesha Mama Achadrishiya Kuvera Majobada Mutaya Yadva Tvaya Muchito Bhakti Bhajo Kritocha
Tatam prema bhaktin swakame prayacha namokshe graho mesti damodareha namaste studame spuraditi dame Tvadiyodaraya Tvavishwasya Dhamme Namo Radhikaya Tvalila Priyaya Namo Nantalilaya Devaya Tubhyam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Shri Damodara Ki Jai. Vamos ler a tradução. Ao Senhor Supremo, cuja forma é a corporificação da existência, conhecimento e bem-aventurança eternos, cujos brincos em forma de tubarão se balançam para frente e para trás, que brilha lindamente no reino divino de Gokula, que devido ao fato de ter cometido uma ofensa, quebrando o pote de iogurte que sua mãe estava batendo para fazer manteiga, e em seguida roubando a manteiga que se mantinha pendurada num balanço, está correndo velozmente, tentando evitar o castigo no pilão de madeira, pois está com medo de mãe Yashoda, mas que foi pego pelas costas por ela, que correu atrás dele com maior rapidez, a este Senhor Supremo, Shri Damodara, ofereço minhas humildes reverências. Ao ver a chibata na mão de sua mãe, ele está chorando e esfregando seus olhos repetidas vezes com suas 2 mãos de lótus. Seus olhos estão cheios de medo, e o colar de pérolas ao redor do seu pescoço, que está marcado com 3 linhas como um búzio, está balançando devido à sua respiração acelerada causada pelo choro. A este Senhor Supremo, Shri Damodara, cuja barriga está amarrada não por cordas, mas pelo amor puro de sua mãe, ofereço minhas humildes reverências. Com passatempos infantis tais como estes, ele está afogando os habitantes de Gokula em lagos de êxtase e está revelando àqueles devotos que estão absortos em conhecimento acerca de sua suprema majestade e opulência, que ele só é conquistado pelos devotos cujo amor puro está imbuído de intimidade e está livre de todas as concepções de respeito e reverência. Com grande amor, volto a oferecer minhas reverências ao Senhor Damodara, centenas e centenas de vezes. Ó Senhor, embora possas conceder todas as espécies de bênçãos, não oro a Ti pedindo que me favoreças com a liberação impessoal, nem com a mais elevada liberação, a vida eterna em Vaikunta, nem com alguma outra generosidade, que pode ser obtida com a execução dos 9 processos de Bhakti. Ó Senhor, tudo que desejo é que esta Tua forma, como Bala Gopala em Vrindavana, possa sempre manifestar-se em meu coração, pois que me adianta alguma outra dádiva que não seja esta. Ó Senhor, Teu rosto de lótus com tonalidade avermelhada, circundado por mechas de cabelo negro macio, é repetidas vezes beijado por mãe Yashoda, e Teus lábios são avermelhados como a fruta bimba. Que esta linda visão de Teu rosto de lótus sempre se manifeste em meu coração. Milhares e milhares de outras bênçãos não têm sentido para mim. Ó Deus Supremo, ofereço-te minhas reverências, ó Damodara, ó Ananta, ó Vishnu, ó Mestre, ó meu Senhor, fica satisfeito comigo, lançando sobre mim teu olhar misericordioso. Liberta este pobre tolo ignorante que nesse mundo está imerso num oceano de lamentações e torna-te visível a meus olhos. Ó Senhor Damodara, assim como os 2 filhos de Kuvera, Manigriva e Nala Kuvara, foram libertados da maldição lançada por Narada e se tornaram grandes devotos graças a Ti, enquanto era um bebê amarrado
com uma corda ao pilão de madeira, da mesma forma, por favor, dá-me tua própria Prema Bhakti. Só almejo isto e não tenho nenhum desejo de receber alguma espécie de liberação. Ó Senhor Damodara, em primeiro lugar ofereço minhas reverências à refulgente corda que amarra teu abdômen. Em seguida, ofereço minhas reverências ao teu abdômen, que é a morada do universo inteiro. Humildemente prostro-me ante tua amadíssima Shrimati Radharani e ofereço minhas reverências a ti, o Senhor Supremo, que manifesta passatempos ilimitados. Shri Damodara Ki Jai. Então, bom dia para quem chegou no momento que eu estava cantando. Sejam todos bem-vindos à leitura do Srimad Bhagavatam, esse projeto coordenado pelo Prabhu Paravyoma. Então, minhas humildes reverências a todos que estão reunidos aqui. Eu vou recitar agora o verso que costumamos recitar antes da leitura do Srimad Bhagavatam. Narayanam namaskritya naranchava narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udirayet. Antes de recitar o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana, a personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Sarasvati, a deusa da sabedoria, e a Srila Vyasadeva, o autor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vamos lá. Srimad Bhagavatam, terceiro canto. Capítulo 26, Princípios da Natureza Material, verso 29. Vou pedir que vocês me perdoem caso eu cometa alguma ofensa ao recitar os versos em sânscrito, porque ainda sou uma aprendiz diante de todos vocês reunidos aqui. Tajasatu virukarna buddhi tatuam adusati dravyaspura vigyananam indriyanam anugraha. Palavra por palavra. Tajasat, do falso ego em paixão. Tu, então. Vikurvanat, submetendo-se à transformação. Buddhi, inteligência. Tatuam, princípio. Abu, nasceu. Sati, ó virtuosa senhora. Dravya, objetos. Spurana, sendo divisados. Vijnanam, determinando. Indriyanam, aos sentidos. Anugraha, dando assistência. Tradução. A inteligência nasce, ó virtuosa senhora, da transformação do falso ego em paixão. As funções da inteligência são ajudar a determinar a natureza dos objetos quando eles são divisados e ajudar os sentidos. Significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Inteligência é a capacidade discriminatória para entender um objeto, a qual ajuda os sentidos a fazerem escolhas. Portanto, a inteligência é tida como a mestra dos sentidos. A perfeição da inteligência alcança-se quando alguém se fixa nas atividades da consciência de Krishna. Mediante o uso adequado da inteligência, nossa consciência se expande e a expansão final da consciência é a consciência de Krishna. Nossa, esse verso aqui é muito, muito, muito interessante, porque as pessoas estão sempre nos perguntando, né? O que é meditar? O que é expandir a consciência? Deixa eu ver aqui.
que eu fiz umas anotações aqui, depois eu complemento. E como é que a gente pode acalmar a nossa mente, como que podemos fazer boas escolhas na nossa vida, no cotidiano. E muitas pessoas acham que são a mente ou que são esse corpo, então tem essa identificação equivocada. E quantos de nós, por muitos anos, antes de chegarmos aqui na consciência de Krishna, não conseguíamos compreender isso e nos identificávamos muito com a nossa mente, né? E às vezes ainda caímos nessas armadilhas, né? Por isso estamos aqui estudando, avançando, ouvindo sobre Krishna, falando sobre Krishna, porque essa é a melhor maneira que nós temos de expandir a nossa consciência, de avançarmos como almas eternas e melhorarmos como seres humanos, né? E essa parte de Sankhya Yoga, que faz, né, a distinção, a separação do que é o corpo, do que é a alma, né, é muito importante, porque é um passo importante para a gente conseguir avançar e entender que nós não somos esse corpo, que nós somos almas eternas, né? E como almas eternas, nós não morremos, nós já existíamos antes desse corpo, existimos agora e continuaremos existindo, né? Tem um verso do Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 20, que fala, né? Na Jayate Mriyate Vakadatim Nayam Bhutua Bhavita Vanabu Yaha Adjo Nityam Shwashatoyam Purano Na Hanyate Hanyamane Sharire. Para a alma em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela é não nascida, eterna, sempre existente, primordial. E a alma não morre quando o corpo morre. Então, quando a gente, né, consegue vivenciar isso de verdade, começa a fazer toda a diferença na nossa vida, tudo que acontece. Mas é bem desafiador, né? Porque a gente esquece o tempo todo de que não somos esse corpo. Na correria do cotidiano, na vida, a gente acaba se esquecendo. E aí, né, que é importante essa expansão da consciência, que é importante a nossa inteligência, buddhi, o nosso discernimento, viveka, estarem ocupados em consciência de Krishna, porque mesmo no dia a dia, durante todos os desafios que temos, não nos esquecemos disso. Então é um exercício diário, né? É como ir para uma academia fazer uma musculação. Eu tenho que estar praticando diariamente. Se eu só vou na academia uma vez por semana, eu não vou conseguir aumentar a minha carga, o meu peso, né? Vou ficar só com 1 quilinho. E a mesma coisa, se eu não estudo as escrituras diariamente, se eu não canto a minha japa diariamente, se eu não assisto uma live diariamente, se eu não me associo com as pessoas que estão nessa mesma caminhada, se ao cozinhar meu alimento eu não oferecer ele para Krishna, e por aí vai, né? São várias atividades no nosso cotidiano, eu não vou avançar, né? Então, por isso estamos aqui. E a inteligência, ela é essa capacidade discriminatória, né? Que compreende um objeto, né? Por exemplo, eu posso pegar esse copo de água aqui, né? E eu vou compreender que ele tem um fundo, tem uma borda, ou que ele está vazio, ou que ele está cheio, qual a capacidade dele, o que eu consigo colocar ali dentro, né? E aí eu ajudo através dessa compreensão, quando eu falo eu ajudo a inteligência, né? Que é discriminatória, ela vai ajudar os sentidos a fazerem escolhas. E os sentidos vão fazer escolhas de acordo com essa capacidade discriminatória da inteligência, né? Gente, isso é tão importante, né? Porque nós estamos num corpo humano, passamos por várias espécies de vida até receber esse corpo humano. E é no corpo humano que nós vamos ter essa capacidade discriminatória, porque temos inteligência buddhi, temos discernimento viveka, e isso é o que nos diferencia dos animais. Os animais não têm, eles agem por instinto o tempo todo, eles não têm essa capacidade discriminatória porque eles não têm a inteligência. E aí a gente para um instantinho para refletir.
Porque, na verdade, nós estamos numa Ferrari, né? E temos que aproveitar essa Ferrari, que é o corpo humano. Mas, se não fazemos bom proveito dessa Ferrari, que é o nosso corpo humano, se não ocupamos a nossa mente, a nossa consciência em Krishna, em servir a Krishna, a não nos preocuparmos com os frutos das nossas ações, né? Entendendo que estamos aqui para servir e amar a Suprema Personalidade de Deus, estamos desperdiçando a oportunidade de vida num corpo humano, né? Então fica aí uma reflexão pra gente sobre essa diferença. Então estamos num corpo humano, temos essa inteligência que os animais não têm. Então isso aí é uma oportunidade única, não vamos desperdiçar a nossa vida, né? E a inteligência, ela tem essa capacidade discriminatória, ela vai ajudar os nossos sentidos a fazerem as escolhas, né? E os nossos sentidos, eles são muito agitados com todas as influências externas que nós sofremos. Por exemplo, agora o meu vizinho começou a cortar grama, né? Então começou um ruído grande, não sei nem se vocês estão ouvindo. E aí, por alguns instantes, eu estava aqui num fluxo de pensamento do que eu ia falar para vocês e me distraí com o ruído do cortador de grama. Como nós nos distraímos muito fácil, né? Então, a gente tem que estar sempre nessa associação para não nos distrairmos. Então, estamos nesse corpo humano, vamos aproveitar essa oportunidade. E tem um outro detalhe que é muito importante, que uma vez eu ouvi, ou li, não sei de onde foi, acho que foi dentro da consciência de Krishna mesmo, mas foi algo assim que eu nunca mais esqueci, né? A nossa vida humana, ela começa quando começamos a fazer perguntas filosóficas, ou seja, quando começamos a usar a nossa inteligência. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, quem é Deus, como me relacionar com Deus, eu sou esse corpo, não sou esse corpo, a alma é eterna. Quando você começa a fazer essas perguntas, você está iniciando a vida humana. Enquanto você não faz essas perguntas, você está vivendo exatamente igual aos animais, né? Só para comer, dormir, trabalhar, acasalar. E aí você está desperdiçando a vida humana, porque ela só começa nesse momento que você começa a usar a sua inteligência e fazer essas perguntas filosóficas. E a partir do momento que você começa a usar a sua inteligência e fazer essas perguntas filosóficas e você se aproxima dos devotos, você busca um mestre espiritual, né? Pede abrigo ao mestre espiritual e você começa a receber esse conhecimento e aí começa a colocar esse conhecimento em prática no seu cotidiano, você está iniciando a sua vida espiritual. Então, a gente tem uma ideia muito errada, né, de que vida espiritual é ir no templo, ir na igreja, fazer uma oração. Ok, isso é uma prática muito boa. Mas se você está fazendo isso, mas não se aproximou de um mestre espiritual, que sozinho você não consegue avançar, você precisa de um mestre espiritual. Então, se você só faz isso e não busca um mestre espiritual e não busca colocar esse conhecimento no seu cotidiano, ou seja, se você não começa a praticar, você ainda não iniciou sua vida espiritual. Então, isso é tão importante, né? E a gente passa despercebido por isso. Ah, não, eu vou na igreja, eu vou no templo. Não é isso, né? É fazer isso também, mas buscar abrigo num mestre espiritual, né? Que a gente está lendo aqui o Srimad Bhagavatam, né? Que foi aqui traduzido por Prabhupada, interpretado. Nós temos a Bhagavad Gita. Esse é o nosso grande mestre espiritual, Srila Prabhupada, né? E aí, além disso, ele tem os representantes dele. E aí você pode estar escolhendo um guru com o qual você se identifique. E aí também existem vários outros gurus quando você se associa com os devotos, né? Porque nós temos o Siksha Guru, né? Que são os devotos com quem a gente se associa.
tem o Diksha Guru, que é o mestre espiritual que dá a iniciação espiritual, mas na maior parte do tempo nós estamos com os devotos, os nossos Siksha Guru, né? É a melhor associação que existe. A gente está sempre aprendendo com eles e ocupando, né, a nossa inteligência, ocupando a nossa mente. Na verdade, usando a nossa inteligência, quando fazemos essa escolha discriminatória de com quem eu devo me associar, nós estamos usando a nossa inteligência. Quando nos associamos de qualquer maneira, sem usar, né, essa qualidade discriminatória da nossa inteligência, estamos, infelizmente, fazendo escolhas erradas. Então, continuando aqui, né, a inteligência, então, com essa capacidade discriminatória, ela vai ajudar os nossos sentidos a fazerem escolhas. E quando essa nossa inteligência está associada a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, com certeza faremos escolhas que estarão alinhadas com a verdade absoluta. Então aqui diz-se, né, que a inteligência é a mestra dos sentidos. É muito interessante, tem um ditado muito antigo, né, que diz que não tem como servir a dois senhores, né? Nós temos que fazer escolhas, né? E da mesma maneira, a nossa mente, ela tem que estar limpa, tem que estar purificada. E para isso a gente tem que escolher estar associado, né, com a verdade absoluta, com quem traz esse conhecimento pra gente, com quem pratica. E aí sim nós vamos fazer escolhas corretas e servir a quem nós temos que servir, né? E não servir ao nosso ego falso. Porque enquanto não conseguimos trazer isso para a nossa vida, para a nossa prática, acabamos servindo ao nosso ego falso ao invés de servir a Deus, né? Então, estamos aqui nesse mundo, nessa vida, para usar a nossa capacidade discriminatória, a nossa inteligência a serviço do Senhor e não a serviço do nosso ego falso. E quando agimos assim, as escolhas que nós fazemos são escolhas que vão somar na nossa vida, que vão somar na vida de outras pessoas. E a gente percebe isso, né? Me diz aí você no comentário, se não é assim que acontece. Quando a gente está ali em consciência de Krishna, fazemos escolhas que são agregadoras, que são generosas, que são bondosas, que nos fazem avançar como seres humanos e como almas eternas, que somam, que contribuem para que as pessoas que estão ao nosso redor também avancem. A perfeição da inteligência alcança-se quando alguém se fixa nas atividades da consciência de Krishna. Então, avançar é isso, né? Trazer essa perfeição na sua inteligência. Então, ser perfeito na inteligência não é ser um excelente matemático que faz contas de cabeça, multiplica, divide e decora tudo e sabe tudo. Isso é ótimo, é uma contribuição maravilhosa. Mas a perfeição da consciência é ser consciente de Deus. Desculpa, a perfeição da inteligência é ser consciente de Deus. Essa é a verdadeira perfeição. Porque não adianta nada eu ser um excelente matemático, um excelente cientista, qualquer coisa. E faço tudo de cor, sei tudo, mas eu não sou uma pessoa consciente de Deus. Não adianta nada. Agora, se eu sou consciente de Deus, todo o resto na minha vida ganha um outro valor, né? Ganha um plus, ganha várias estrelinhas. Então, que a gente nunca se esqueça que a meta dessa vida é se tornar consciente de Deus. E ser consciente de Deus é alcançar a perfeição da inteligência. Por que é alcançar a perfeição da inteligência? Porque se a inteligência é a mestra dos sentidos, ela vai nos orientar como uma mestra com as escolhas que devemos fazer, porque sabemos que é através dos nossos sentidos que interagimos com esse mundo. Então, se os nossos sentidos estão contaminados, estão equivocados, as nossas escolhas serão escolhas equivocadas. Se os nossos sentidos estão purificados, estão iluminados, as nossas escolhas
serão escolhas corretas e certeiras, né? A gente vai, ó, lá no centro, a gente atinge o alvo. Mediante o uso adequado da inteligência, nossa consciência se expande. E a expansão final da consciência é a consciência de Cristo. Então, respondendo às perguntas, né, que muitas pessoas fazem, como professora de yoga, como praticante de Bhakti Yoga, o que é expandir a consciência, né? É exatamente isso. Alcançar essa perfeição da inteligência que está ocupada em consciência de Krishna. E essa expansão de consciência, estar ocupada em consciência de Krishna, é um samadhi, né? É essa iluminação, é o último degrau do Ashtanga Yoga de Patanjali, né? Dessa escadaria. Temos uma escadaria aqui atrás de mim que leva lá para cima, onde eu tenho o meu altar e onde tem a sala de yoga, né? Então, o último degrau desse Ashtanga Yoga de Patanjali, que é o Samadhi, que é a iluminação. O que é o Samadhi? O que é estar iluminado? É estar consciente de Krishna, é estar consciente de Deus, é viver 24 horas por dia em yoga, né? Em união com Krishna, com a suprema personalidade de Deus, colocando todas as suas ações, todas as suas escolhas, tudo que você fizer a serviço do Senhor. E aí sim, você alcançou essa perfeição da inteligência. Então agora nós vamos para o verso 30. Deixa eu ver quem está assistindo aqui. Carlos Alexandre, bom dia. Anudata, Dina Santos, Fernando Araújo. Sundarangue, minha Siksha Guru, gratidão por você estar aqui, Marcelo. Para Paulo José Gomes. Deixa eu ver quem mais está aqui. Beleza. Então sejam todos bem-vindos. Gratidão pela associação com esses devotos tão avançados. Muito obrigada. Então vamos lá. Verso 30 agora. Sanshayota viparyaso nishaya smiti evacha swapaitu chate buddhe lakshanam prityaha pritaka. Sanshaya, dúvida. Ata, então. Viparasyaha, equívoco. Nishashaya, compreensão correta. Smriti, memória. Eva, também. Cha, e. Swapaha, sono. Iti, assim. Uchate, são considerados. Buddhe, da inteligência. Lakshanam, características. Vrityartha, por suas funções. Pritaka, diferentes. Tradução: a dúvida, o equívoco, a compreensão correta, a memória e o sono, conforme determinam suas diferentes funções, são considerados as características distintas da inteligência. Então vamos lá, reforçando as características distintas da inteligência: a dúvida, o equívoco, a compreensão correta, a memória e o sono. Né? Então, todas essas características têm funções diferentes. Então, agora o significado. A dúvida é uma das funções importantes da inteligência. A aceitação cega de algo não é prova de inteligência. Né? Então, ter dúvida é saudável. Desde que essa dúvida não seja uma especulação mental, né? Que você realmente que você não esteja como só um curioso, que você realmente esteja ali usando a sua inteligência Buda e querendo entender o porquê e não o como. Como é importante, mas o mais importante é porquê, porque é através do porquê que eu consigo realmente entender. E o como deve ser como eu devo praticar, né? Então, portanto, a palavra sanshaya é muito importante. Para cultivar inteligência, deve-se duvidar no começo. Porém,
duvidar não é muito favorável quando se recebe informação da fonte adequada. Então, quando eu estou recebendo informação de uma fonte adequada, como uma escritura, que é essa, o Srimad Bhagavatam, a Bhagavad Gita, eu estou recebendo uma informação, né, que é Shruti. Então, é uma informação que foi falada pela Suprema Personalidade de Deus. Ela é a Paurixé, ela não foi tocada pelos homens, nem foi falada pelos homens. Então, essa informação eu não tenho que duvidar. Então, aí eu preciso de buddhi, de inteligência, viveka, discernimento, para conseguir saber o que é o que, né? Porém, vou repetir aqui, duvidar não é muito favorável quando se recebe informação da fonte adequada. No Bhagavad Gita, o Senhor diz que duvidar das palavras de uma autoridade é causa de ruína, né? Então, a gente deve ter muito cuidado. Como se descreve no sistema de yoga de Patanjali, Pramana Viparayaha Vikalpa Nidra Smrityaha. É somente com a inteligência que se pode compreender as coisas como elas são. E aí a gente volta no verso anterior, né? Porque aqui está dizendo que é somente com a inteligência que podemos compreender as coisas como elas são. E no verso anterior, né, se fala que a inteligência é a mestra dos sentidos, né? E que ela tem a capacidade discriminatória dos objetos. Então, se a minha inteligência ela está ocupada com Krishna, é uma inteligência que eu vou poder ter essa capacidade discriminatória e que eu vou poder realmente compreender as coisas como elas são. Porque a inteligência, a Buddhi, ela tá ali. Só que muitas das vezes o véu da ignorância que tá ali cobrindo aquela inteligência não permite que ela comece a agir, né? Que aí você não tem essa capacidade discriminatória, apesar da sua inteligência estar ali. Você está tão envolvido com coisas tão contaminadas, né? Com equívocos, com ações, que você não consegue usar a sua inteligência. Aí a gente volta naquele comentário que eu fiz, né? Que o que nos diferencia dos animais como seres humanos é que nós temos inteligência. Mas a maioria de nós está adormecido, não está usando a inteligência. Está agindo só por agir, de forma inconsciente. E aí, agindo igualzinho aos animais. O que nos diferencia deles é que temos inteligência. Então, a vida humana só começa quando utilizamos a nossa inteligência. Enquanto não estamos utilizando a nossa inteligência, estamos num corpo humano agindo como animais. Então, a partir do momento que eu começo a remover essa poeira, essa ignorância, e aí eu permito que a minha inteligência comece a agir, eu vou ter discernimento, eu vou ter viveka. E aí sim, eu vou conseguir, né, compreender as coisas como elas realmente são. Mas, né, até isso acontecer, né, quanto caminho, né, quanto caminhar, né, quantos equívocos, quantos erros. E é muito importante que nessa era que a gente vive, que é uma era muito desafiadora, é muito fácil a gente se perder no caminho, que a gente se mantenha em associação com os devotos, que a gente se mantenha em associação com as escrituras, que a gente se mantenha em associação com as lives, com os encontros, com os retiros, porque senão é muito fácil da gente mais uma vez colocar a nossa inteligência em off e voltar a agir como animais e viver como animais, né? Então, eu sou muito grata por poder estar aqui hoje com vocês, fazendo esse serviço, porque eu estou ocupando a minha mente, a minha inteligência com essa leitura, né? Eu estou ouvindo o que eu estou falando, então Smarana e Kirtan,
é o que a gente tem que fazer 24 horas por dia, né? Se você está numa academia, botar um headphone para ouvir um mantra, uma aula, se você está lavando uma louça, se você está cozinhando, se você está conversando, buscar cada vez mais se preencher desse conhecimento. Então, é somente com a inteligência que podemos entender se somos o corpo ou não. Somente com a inteligência. É impressionante, gente. Eu leio cada frase, né? Tem tanto conhecimento, tem tanta coisa assim que a gente poderia ficar falando. Eu dou curso de formação em yoga, né? E eu levo essa parte da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam para os meus alunos no curso, né? Porque dá vontade de abrir a cabeça das pessoas e falar: você não é esse corpo, você é uma alma eterna. E aí a gente explica, todo mundo entende, inclusive eu. Mas quando vem os desafios da vida, como a gente se perde, né? Nesse conhecimento de que nós não somos o corpo. É impressionante. É só aparecer uma dificuldade, aparecer alguém doente ou você mesmo ficar doente. Qualquer dificuldade que apareça, a gente acaba esquecendo disso. E aí a importância da associação com esse conhecimento, com os devotos, com as lives, com a leitura. Porque aí se você está nessa prática, nessa musculação espiritual, você se lembra muito rápido que você não é esse corpo. E aí você mete o pé no freio, opa, não vou agir dessa maneira. Por que eu vou ficar preocupado? Por que eu vou ficar triste? Por que eu vou me abalar? Eu não sou esse corpo, eu sou uma alma. E aquela pessoa também não é aquele corpo, é uma alma. E aí você usa a sua inteligência, Buddhi, você usa o seu discernimento Viveka. Porém, se você não está nessa associação diária, dessa musculação espiritual, você chega no momento desafiador, você esquece que você aprendeu, que você não é esse corpo e você não é essa matéria, você é uma alma eterna. Não é assim que acontece? E eu vejo muito isso porque eu lido com alunos e pessoas o tempo todo dando aula, e é o tempo todo, e aí quando alguém traz um problema, mas por que não sei o que lá, eu tô passando por isso, respira, lembra que você não é esse corpo, que você é uma alma eterna. Se você é uma alma eterna, você já existia antes desse corpo, vai continuar existindo, e isso que está acontecendo com você é temporário, porque está relacionado com o mundo material, vai passar. E aí a pessoa respira, aí a inteligência floresce, o discernimento floresce e a vida continua, né? E até eu mesma, né? Quando vem algum desafio, às vezes por instantes, aí eu paro, respiro, lembra, e aí você lembra e aí continua, né? É por isso que é importante Smarana, estar sempre pensando nele, nunca se esquecer dele. Então, é somente com a inteligência que podemos entender se somos o corpo ou não. O estudo para determinar se nossa identidade é espiritual ou material começa com a dúvida, né? Então, primeiro começa a dúvida. Esse caminho de autoconhecimento. São 3 degraus, né? Autoconhecimento, autorrealização, realização de Deus. Então, nesse caminho de autoconhecimento, eu primeiro tenho que conhecer quem eu sou, de onde eu vim, né? Quando acabar esse corpo, eu continuo, não continuo? E aí a gente volta novamente lá nas perguntas filosóficas. Quando eu começo a fazer essas perguntas filosóficas, a minha vida humana está começando. E aí quando eu chego nesse conhecimento, começo a estudar e começo a praticar, a minha vida espiritual está começando. E quando eu consigo ficar 24 horas por dia consciente de Krishna, consciente de Deus, eu estou realmente vivendo uma vida espiritual, mesmo estando num corpo material. E isso é o Samadhi, né? É isso aí. Então, eu aqui, essa serva dos servos de Krishna, essa serva humilde aqui, está começando uma vida espiritual, porque eu estou aprendendo, estou praticando, busco estar consciente de Deus o máximo que eu consigo, mas ainda caio de vez em quando, mas me levanto mais rápido, porque eu estou na minha musculação espiritual, sempre nessa associação. Mas a vida espiritual
ela acontece 24 horas por dia para quem é consciente de Krishna, 24 horas por dia, que tem essa prática o tempo todo, que se mantém equânime o tempo todo, né? Então a gente tem Srila Prabhupada assim como esse exemplo máximo de realmente viver uma vida espiritual estando no corpo material, viver o Samadhi, né? Isso é o Samadhi. Se conseguimos analisar nossa verdadeira posição, percebemos nossa falsa identificação com o corpo. E aí é interessante, né? Quando a gente começa a analisar a nossa real posição, o que é real e o que é verdadeiro, a gente começa a discriminar, começa a separar o que é real, o que é irreal. A gente começa a entender, aí a gente sabe qual é a nossa verdadeira natureza. Aí as coisas começam a ficar um pouco mais fácil, né? Não tão desafiadoras. Eu não sou esse corpo, eu sou uma alma eterna. Esse corpo é material, ele vai apodrecer, envelhecer, morrer. Então tudo que está relacionado com ele é temporário. Então não é real. Mas por não ser real, que isso é bem difícil, sabe? É um pontinho assim bem sutil, as pessoas têm dificuldade de entender. Então, por não ser real, quer dizer que não existe? Não existe, está acontecendo. Só que não é real porque é temporário, vai acabar. E a alma, ela é eterna, ela não acaba. Então, é um pontinho assim muito sutil. Porque quando a gente fala, né, do que é real e do que é irreal, aí a pergunta que vem, mas é irreal, então a minha vida não está acontecendo? Eu não estou aqui, mas eu estou me beliscando, eu estou sentindo. Ok, está acontecendo, mas é temporário, vai finalizar. E aí as pessoas começam a entender, e nós também conseguimos entender e conseguimos lidar com as coisas da nossa vida. Ok, estou doente, vai passar ou vai acabar, mas eu como alma não fico doente, sou eternamente jovem, eternamente feliz, eternamente saudável, né? E é interessante porque eu me sinto assim, tenho certeza que vocês se sentem assim. Apesar dos anos estarem passando, né? De estar ficando mais velha, eu me sinto muito jovem, com disposição para fazer muitas coisas, conectada com muitas coisas, super ativa. E o que é? O corpo está envelhecendo, está apodrecendo, mas essa atividade, essa energia, esse sentir jovem vem de onde? Vem da minha essência, vem do que eu realmente sou, da minha real natureza, que é divina, que é eterna. Me conta aí se você também não sente isso, né? E aí você vai querer fazer alguma coisa e já não consegue mais fazer porque o corpo, que é material, ele já não responde mais na mesma velocidade. Porque ele está acabando. Mas a alma, uau, essa energia atômica, ela tá lá querendo realizar várias coisas, né? Por isso também que é importante a gente manter esse corpo físico saudável. Porque ele é a morada da alma, ele é um instrumento que a gente tem para servir a suprema personalidade de Deus, servir a humanidade. Então ele tem que estar saudável. Mesmo envelhecido, ele tem que estar saudável. E para fazer boas escolhas, para se manter saudável, eu tenho que estar, né, preenchido de Krishna, preenchida de Krishna. Eu tenho que estar com a minha mente preenchida por Krishna. E aí assim, a minha inteligência, que é a mestra dos sentidos, vai me ajudar a fazer boas escolhas. Então eu estou com vontade de comer, né, o paladar. Eu vou comer alimentos saborosos, mas que são prachada, que foram oferecidos para Krishna. Eu quero ocupar a minha visão com coisas belas, eu vou ocupar a minha visão olhando para a imagem de Krishna, de Damodara, né? Eu adoro a imagenzinha de Damodara. Vou estar preenchendo o meu olhar com tudo que é relacionado à suprema personalidade de Deus, né? Então ontem eu fui fazer uma trilha, levei pessoas para fazerem yoga com sound healing num lugar lindo, né? Um mar, aquele céu azul, tudo é Krishna. A gente, né, vai preenchendo essa visão, tudo é maravilhoso. Você pode fazer tudo quando você está consciente de Krishna. Quando você sabe quem é o provedor supremo, né? Quando você compreende,
né, os 3 aspectos de Deus, Brahma-jyoti, Paramatma, Bhagavan, e aí tudo vai ficando lindo e maravilhoso. Deixa eu ver aqui que escrever alguma coisa. Sim, a gente nem se dá conta da passagem do tempo. Ah, Parvatiananda, Paula tá aqui, minha querida, que bom. Fernando Araújo Silva, não, que velha, bom dia, Shirley. É a Shirley que se formou em yoga comigo? Não, acho que não, essa aqui é outra Shirley. Carlos Alexandre, Haribo, Hare Krishna, não tem nenhuma pergunta mais, nenhum comentário. Muito bem, então vamos continuar. Gente, troca comigo, tá? Por favor, é uma via de mão dupla aqui. Então vamos lá. A verdadeira compreensão é descrita aqui como Nishashayaha, ou conhecimento experiencial provado. Uau, né? Isso é muito importante. Conhecimento experimental provado. Porque um conhecimento, ele só se torna sabedoria quando você pratica ele. Senão você só está enchendo o seu HD de teoria, né? Você só está enchendo o seu HD de teoria, adquirindo conhecimento. Mas, quando você experimenta esse conhecimento, e aí você pode provar isso, você pode realmente entender, né? Não adianta perguntar assim, Lilavan, o que é uma tangerina? Aí eu vou falar várias coisas sobre a tangerina. A tangerina, ela é laranja, ela fica na árvore, quando você descasca ela, tem os gomos, tem o caroço. Aí a pessoa me pergunta, você já comeu a tangerina? Eu falo, não. Aí ela vai falar, mas como é que você sabe? Eu falo, porque eu li no livro, ou alguém me falou. Então, eu não tenho, né, exatamente isso aqui, esse conhecimento experimental provado, né, que é o que vai se tornar sabedoria. Agora, se eu, além de ler o livro, eu vou lá no pé, colho a tangerina, descasco, como, sinto o sabor dela, né? Vejo o carocinho, aí sim, eu posso falar com muita propriedade, com muita sabedoria, porque eu estudei, eu fui lá e experienciei, eu vivenciei, eu provei. Isso é muito importante. Sundarang escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver. A minha Siksha Guru, Sundarang. Parabéns pela exposição do assunto. Você apresentou o tema de forma clara e objetiva. Eu tô com medo de fazer alguma coisa errada aqui e sair da live. E de forma bem natural e espontânea. Ai, minha querida Siksha Guru, gratidão, seu feedback para mim é muito importante. Eu aprendo com você, aprendo com todos os meus Siksha Guru, né? Vocês são minha fonte de inspiração. Muito obrigada pela associação. Pode-se alcançar esse conhecimento experimental quando se entende o falso conhecimento, né? Aí você, com essa discriminação, com viveka, com discernimento, com buddhi, com a inteligência, você vai conseguindo separar, né, o que é real do irreal, o que é favorável, o que é desfavorável. Mediante o conhecimento experimental ou provado, podemos entender que não somos o corpo, mas sim almas espirituais, como o verso que eu citei no início da live para vocês, o 2:20. Smriti significa memória e Swapa, sono. O sono também é necessário para manter a inteligência em condição de funcionamento. Gente, isso aqui é muito importante, porque isso também é fisiologia, né? Para a minha inteligência funcionar de forma perfeita, eu preciso dormir bem, eu preciso ter uma boa noite de sono. E aí já entram várias coisas que eu poderia estar me aprofundando aqui, né? Por isso que eu falei que cada frase, uau, é assim tão maravilhosa, né? Dá vontade de fazer várias lives, vários cursos, retiros com os tópicos, né? Então aqui vem falando dessa importância, né? Smriti, memória, e Swapa, sono, que são duas palavras que estão nesse verso. Então falando que pra gente
né, ter uma boa memória, para que a nossa mente também funcione perfeitamente, eu tenho que ter uma boa noite de sono. E aí olha só a importância do sono. Tem um determinado horário, de 10 às 2 da manhã, que fisiologicamente é o horário que o nosso organismo produz substâncias, né, para que nós nos refrigeremos, nos revigoremos, nos renovemos. Isso é muito importante. Então, dormir cedo e acordar cedo, dormir com as galinhas e acordar com as galinhas, é sabedoria. Porque além de trazer todo esse reset para nossa memória, para nossa mente, né, de pegar o nosso HD e dar uma organizada, traz benefícios fisiológicos para todas as nossas glândulas. E também o dormir cedo e acordar cedo faz com que a gente entre em vibrações que são importantes, porque ao amanhecer, né, no Brahma Muhurta, é o horário favorável para que a gente acorde, faça uma leitura, uma meditação, escreva alguma coisa, porque é um horário que os vritis, as oscilações mentais ainda estão muito tranquilas, nós não estamos sofrendo influências externas. Porque aí depois o dia clareia, os ruídos aumentam, e aí a gente já pega o telefone, as pessoas nos chamam, e aí os sentidos começam a ficar agitados. Então essa importância do sono, de dormirmos no horário correto, de acordarmos no horário correto, né, para fazer as nossas práticas espirituais é muito importante. Então essa parte aqui eu achei muito interessante, né? Porque se a gente parar para pensar, um telefone, por exemplo, meu telefone, se ficar ligado direto eu dando aula, daqui a pouco ele começa a ficar quente. Ele precisa ser desligado, assim como um computador. Senão vai travar, não trava? Acaba travando. As funções do aparelho travam, ele para de funcionar. Aí o que você faz? Você desliga o telefone, ele descansa um tempinho, ou desliga o computador, e quando você vai ligar, todas as funções voltam renovadas, atualizadas inclusive, né? E assim somos nós. Nós precisamos dormir para que esse reset, para que essa atualização aconteça e a gente no dia seguinte consiga estar, né, com a mente clara, podendo, né, atuar com a nossa inteligência e com o nosso discernimento. Então, duas palavras muito importantes aqui. Então, eu vou repetir para dar continuidade. Smriti significa memória e Swapa sono. O sono também é necessário para manter a inteligência em condição de funcionamento. Então, vamos dormir bem, hein, galera? Se não há sono, o cérebro não pode funcionar bem. Então, isso é fisiologia. Fernando Araújo da Silva. Eu queria tanto dormir mais cedo. Isso ajuda, não engorda muito. É o celular que atrapalha o nosso sono. Sim, Fernando, por isso que é importante a higiene do sono, a gente se preparar para o nosso sono, né? Tipo assim, a partir de 9 horas da noite eu não vou mais pegar meu celular, eu vou me preparar para o meu sono. E aí eu vou ler um livro, vou botar uma música tranquila, vou cheirar um olhinho essencial, vou me deitar, vou me preparar para dormir. E aí sim a gente tem uma noite boa de sono, né? Inclusive o olhinho essencial de lavanda eu adoro, né? E aí você tem uma noite tranquila. Agora, se antes de dormir você está sofrendo várias influências externas com coisas que agitam o seu sentido, você não vai conseguir ter uma boa noite de sono. Então é muito importante nós termos disciplina, né? Tapasya, né? O sadhaka, o praticante espiritual que segue um sadhana, uma prática espiritual, ele tem que ter tapas, né? Então tapasya, essa austeridade, ela é importante. Ok, não vou ver o filme que eu queria ver, não vou ver o documentário que eu queria ver, não vou assistir a aula que eu queria assistir agora, porque senão os sentidos ficam agitados. Então, num determinado horário, você para tudo, diminui a luz do seu celular, tira o som do seu celular, desliga o Bluetooth, né? Desliga tudo, se puder, nem dorme com o celular no seu quarto. Isso é o ideal, né? Mas existe o real e o ideal.
Por exemplo, eu tenho uma mãe idosa que mora sozinha, tenho 86 anos, então eu tenho que deixar o meu celular na cabeceira da cama, porque se acontecer alguma coisa, ela vai me ligar. Então, cada caso é um caso, mas a gente tem que buscar trazer o ideal para a nossa realidade, ok? É um exercício e conforme a gente vai praticando, a gente vai conseguindo sim. E com certeza, Fernando, você vai passar a ter uma boa noite de sono. Então, a frase última que eu li aqui foi: se não há sono, o cérebro não pode funcionar bem. No Bhagavad Gita, menciona-se especialmente que as pessoas que regulam o comer, o dormir, demais necessidades do corpo em proporção adequada, tornam-se muito exitosos no processo de yoga. Então, o controle dos sentidos, esse verso da Bhagavad Gita nos fala disso, de não comer de mais nem de menos, de não dormir de mais nem de menos. E isso faz com que a gente tenha sucesso, êxito no nosso processo de yoga. E aí vamos falar, Antes de eu falar desse processo de yoga, eu trouxe aqui esse verso da Bhagavad Gita, que é o verso 16 e 17 do capítulo 6 da Bhagavad Gita, que fala sobre isso. Capítulo 6, que é intitulado Dhyana Yoga, que é o verso mais importante para os instrutores de yoga. Tem que se aprofundar nesse capítulo, nesse verso. Tá lá, Não há possibilidade de alguém tornar-se yogi, ó Arjuna, se come em demasia ou muito pouco, se dorme demais ou não dorme o bastante. Aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar, pode mitigar todas as dores materiais praticando o sistema de yoga. Então, é esse verso que está sendo citado aqui no Srimad Bhagavatam, E o que é êxito no processo de yoga? Porque quando a gente fala yoga, as pessoas pensam que são aquelas posturas todas de contorcionismo que se fazem em cima de um tapetinho e que se compartilha foto lá no Instagram. Eu também faço isso. Mas yoga não é só isso, Yoga é muito mais. Como eu falei para vocês dessa escadaria que tem aqui atrás, Falei da escadaria do Ashtanga Yoga de Patanjali. Asana é o terceiro degrau dessa escadaria. Nós temos yamas e niyamas, aí vem asana, que é o terceiro degrau. Depois eu tenho pranayama, o controle do prana. Depois eu tenho pratyahara, que é controle dos sentidos, que é sobre o que a gente está falando aqui hoje. Depois eu vou ter dharana, concentração. Depois dhyana, meditação. E depois samadhi, que é a iluminação, que é a perfeição da inteligência que nós falamos hoje, que é estar consciente de Krishna 24 horas por dia. Então, os asanas, as posturas, elas são o terceiro degrauzinho. Então, quando a gente fala de êxito em yoga, não estamos falando dessas posturas que fazemos no tapetinho de yoga. Estamos falando de você alcançar o topo, o último degrau, atingir esse samadhi, que é consciência de Krishna, que é estar consciente de Krishna 24 horas por dia. Prabhupada estava em samadhi quando ele realizou tudo que ele realizou. Esse é o êxito do yoga, E também asana, quando a gente fala de asana, da postura, não é sobre só se fazer essas posturas desafiadoras no tapetinho de yoga, mas sim qual a sua postura diante da vida, diante das situações que se apresentam no seu cotidiano. Qual é a sua postura? Qual é o seu asana? Como você se mantém confortável e estável, equânime, Porque Patanjali definiu asana como postura confortável e firme. Então, você entrou lá, fez um Padmasana, ou fez um Matsyendrasana, ou uma invertida, você tem que ficar confortável e firme ali. Ok, mas qual é a sua postura confortável e firme? Qual é o seu asana confortável e firme diante das situações que se apresentam no cotidiano, na sua vida? Você está consciente de Deus? Você está em samadhi? Quando aparece um desafio, você fica equânime? Qual é o seu asana? Como que você age?
Então é sobre isso, né? Atingir êxito em yoga é isso, tá bom? O Paulo escreveu aqui Fernando. Só explicando, o não engorda muito é porque dormir mal sobrecarrega o metabolismo, deixando mais lento. Sim, isso também. Eu esqueci de falar, você tinha citado acima, né? Falando da parte fisiológica. Dormir bem emagrece, então também fica a dica aí. Porque dormir mal afeta o nosso metabolismo. Sim, com certeza. Então, continuando aqui. Estes são alguns dos aspectos do estudo analítico da inteligência, como se descreve tanto no sistema yoga de Patanjali, quanto no sistema da filosofia Sankhya, que eu comentei no início da live, né, de Kapiladeva no Srimad Bhagavatam. Né? Nossa, muito importante, né, a gente realmente se debruçar sobre esse conhecimento, mergulhar, compreender mais sobre tudo isso, né? Sobre esses aspectos, esse estudo analítico da inteligência. Antes da gente finalizar, eu trouxe aqui alguns versos da Bhagavad Gita que complementam tudo isso, né? Então eu trouxe do capítulo 9, só para a gente reforçar um pouco mais, né? Tudo isso que a gente estudou aqui, que a gente leu de forma meditativa, né? Essa leitura meditativa. É o capítulo 9, que é intitulado O Conhecimento Mais Confidencial. Nós temos o verso 34 na Bhagavad Gita. Só um instante. Capítulo 9. Deixem comentários, perguntas, por favor. Vamos interagir. Ok. Verso 34, então, da Bhagavad Gita, capítulo 9, o conhecimento mais confidencial, para completar a nossa leitura meditativa do Srimad Bhagavatam aqui hoje. Ocupa tua mente em pensar em mim. Torna-te meu devoto, oferece-me reverências e me adora. Estando absorto por completo em mim, com certeza virás a mim. Então, essa é a perfeição da inteligência, né? Isso é atingir a perfeição da inteligência, é expandir a consciência, né? E é ter êxito em yoga, né? Alcançar a suprema personalidade de Deus. E os outros versos que eu trouxe também foi o capítulo 18, que é o último capítulo da Bhagavad Gita, verso 65 e verso 70. O último capítulo da Bhagavad Gita, ele é intitulado A Perfeição da Renúncia, né? Então, o que é favorável e o que é desfavorável, a gente tem que alcançar isso, né? Com tapas, com tapácia, com austeridade. Então, você tem, por exemplo, uma festa para ir, mas vai ter um festival no templo que você vai estar em associação com os devotos, e aquela festa ali é com pessoas que não acrescentam mais nada na sua vida, e aí você sabe o que é favorável e desfavorável, e você vai lá para o festival no templo. Então você está usando o discernimento Viveka, está usando a sua inteligência Buddhi, né? Então, e é uma renúncia, né? Porque você deixou de estar num lugar para estar em outro. Então, a perfeição da renúncia, que é o capítulo 18. Vamos só acrescentar aqui o verso 70 e o verso 65 para finalizarmos a nossa leitura de hoje, complementando, tá bom? Verso 65, ele diz: pensa sempre em mim e torna-te meu devoto. Adora-me e oferece-me tuas homenagens, assim virás a mim impreterivelmente. Eu te prometo isto, porque és meu amigo muito querido. Né? Então, mais uma vez, a perfeição da inteligência é essa, né? A gente está em consciência de Krishna. E o verso 70 do capítulo 18, que diz: e declaro que aquele que estuda essa nossa sagrada conversa adora-me com sua inteligência. Então, quando a gente
estuda, conversa, fala, a gente está adorando a suprema personalidade de Deus com a nossa inteligência. E um verso que eu gosto muito, que eu ensino para todos os meus alunos é Yoginam api sarvesham madgatenantar atmana shradavam bhajate yomam same yuktatamo mata. É o verso 47 do capítulo 6, intitulado Dhyana Yoga, que diz: e de todos os yogis, aquele que pensa sempre em mim, refugia-se em mim, né? Pensa em mim dentro de si mesmo e me presta transcendental serviço amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga e é o mais elevado de todos. Esta é a minha opinião. Bhagavad Gita 6.47. Yoginam api sarvesham madgatenantar atmana shradavam bhajate yomam same yuktatamo mata. Então, esse é o yoga mais avançado, então que a gente busque cada vez mais, né, ter muita fé, sempre se refugiar em Krishna, sempre pensar nele dentro de si mesmo e prestar transcendental serviço amoroso a ele, a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Jorge Santos escreveu: cheguei no final, mas se fez referência ao capítulo 9, meu preferido, vou assistir no início. Hare Krishna, então assista, muito bom. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui, todos os comentários e feedbacks. Me desculpem se eu cometi alguma ofensa e mais uma vez muito obrigada Prabhu Paravyoma por esse convite de poder estar aqui servindo na ISKCON Rio, Facebook, na leitura do Srimad Bhagavatam, tá bom? Então, uma linda semana para todos vocês, que toda essa leitura meditativa que nós fizemos aqui continue reverberando em nossos corações e que a gente busque cada vez mais colocar em prática todo esse conhecimento e que cada vez mais a gente avance como almas eternas e que nos tornemos seres humanos melhores e avancemos cada vez mais em consciência de Krishna. Om Gyana Timirandasya Ganayana Shalakaya Chakshuriyana Militant Tasma Shri Gurave Namaha Vanchakal Paratubhya Chakri Pasi Nubhyai Vachapatita Nampavani Bhyo Vachampi Bhyo Namo Namaha. Minhas humildes reverências a todos os devotos reunidos e gratidão ao meu guru, meu mestre espiritual, que com a shot do conhecimento está me ajudando cada vez mais a avançar como alma eterna. Haribol, Hare Krishna!